Educar para mim não é incluir ninguém. Educar é reconhecer que todo ser humano já faz parte. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal Olhar Reverso. Eu sou a Juliana, uma mulher de pele clara, cabelos castanhos curtos, ondulados. Eu tenho os olhos verdes e estou usando uma camisa na cor azul escuro. E aqui a gente fala sobre educação especial com humanidade, sem romantização e sem discursos prontos. E o tema do vídeo de hoje é o que faz de fato um profissional de apoio escolar e o que quase ninguém te conta sobre essa função. Então vamos lá. Provavelmente você esteja cansada de correr o dia inteiro, tentando dar conta de tudo e ainda sente que falta tempo. Tempo para estudar, para se capacitar, para entender de verdade o que de fato faz o profissional de apoio escolar. E eu sei como é isso. Também sou mulher, mãe, profissional e o tempo vai embora muito rápido e a gente não dá conta de tudo e dá aquela sensação, né, que sempre está devendo alguma coisa. A rotina da vida é intensa, às vezes insana, as demandas aumentam a cada dia e o apoio que a gente precisa, que a gente mais precisa, muitas vezes não vem de lugar nenhum, não é mesmo? Então a gente aprende fazendo, apanhando, testando, errando e isso cansa muito, muito mesmo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você não precisa saber tudo para começar a ver diferente. O que muda a forma de trabalhar não é o excesso de informação, é o olhar que você desenvolve sobre o outro. Eu tinha me graduado há poucos meses em pedagogia, era bem novinha. E a experiência que eu tinha na época vinha só dos estágios da faculdade. E até que eu consegui trabalho rápido em um colégio inglês lá no Chile, onde eu morava. E lá no Chile são muito comuns os colégios com cultura, idioma de outros países. Então você vê colégios australianos, ingleses, alemães, é super comum. E eu estava trabalhando como professora de música e de tecnologia para todas as turmas do fundamental e do ensino médio. E era também orientadora educacional para o 7º e 8º ano do fundamental. E eu me lembro que no 5º ano tinha um menino com deficiência física, usuário de cadeira de rodas. E aquele menino gostava muito de jogar futebol. Fosse no intervalo ou no tempo que tivesse livre, lá estava ele, no meio dos colegas, jogando futebol. Eles jogavam no pátio escolar, que era de terra. Então, você pode imaginar, os meninos voltavam do recreio marrons, cobertos de poeira. E eu imagino que você esteja se perguntando, mas como é que aquele menino jogava futebol se ele usava cadeira de rodas? Como é que jogava futebol se tinha uma deficiência física? Naquela época, eu me fiz essa mesma pergunta no primeiro dia de aula, quando eu conheci aquele menino do 5º ano. E a resposta a essa e outras muitas perguntas veio dia após dia, convivendo com aquele estudante. Até que, de repente, nem fazia mais sentido perguntar como ele jogava futebol, ou como aprendia, como fazia isso ou aquilo, porque isso não tinha importância. Ele era um menino do 5º ano que jogava futebol com os colegas no recreio, no pátio escolar, e que não faz ideia do quanto me ensinou. E foi dessa e de outras vivências que nasceu o Olhar Reverso. Nasceu da dor de ser eu mesma rotulada e da coragem de transformar essa dor em potência. A gente vai se conhecendo aos poucos aqui no canal, então fica comigo. Mas hoje a gente vai conversar sobre o que de fato faz o profissional de apoio escolar. Não o que dizem por aí, não o que está no papel, de forma fria, mas o que realmente acontece na prática, dentro da escola, no cotidiano, com os estudantes. Ao longo desse vídeo, você vai entender o que o profissional de apoio escolar é e o que ele não é. Quais são as responsabilidades reais segundo a legislação brasileira? E principalmente como aplicar um método simples e prático que vai te ajudar a enxergar e atender melhor cada estudante, mesmo sem ter tempo sobrando e sem praticar fórmulas mágicas. Sabe, porque educar para mim não é incluir ninguém. Educar é reconhecer que todo ser humano já faz parte. E se isso faz sentido para você, fica comigo até o final. Prometo que você vai sair desse vídeo vendo a educação chamada especial com outros olhos, sem peso, sem medo
e com novas possibilidades. Então, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Antes da gente falar sobre o que faz de fato um profissional de apoio escolar, a gente precisa meio que limpar o terreno, sabe? Precisa desmontar um mito que atrapalha muita gente. O mito de que o profissional de apoio escolar é um cuidador. Sim, eu sei. Em muitas escolas, esse papel é confundido com o de alguém que só ajuda, só acompanha o estudante até o banheiro, que empurra a cadeira de roda, ou que fica ali de olho, né, para garantir que nada de ruim aconteça com essa criatura. Mas o apoio escolar, ele vai muito além disso, e é importante deixar isso muito claro, porque essa confusão de papéis é um dos motivos pelos quais tantos profissionais acabam desvalorizados e pior, né, exaustos. Na verdade, segundo o Estatuto da Pessoa com Deficiência, também conhecido com o nome de Lei Brasileira de Inclusão, você já deve ter ouvido falar, claro, né? Então, é a lei número 13.146 de 2015. Grava bem essa lei, porque nessa área da educação especial, você vai ouvir falar muito sobre ela, vai precisar conhecer o que ela diz. Assim também a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a famosa LDB, né? Então, vamos lá, voltando aqui, esses documentos dizem que o trabalho do profissional de apoio escolar está ligado à aprendizagem, ao processo educacional, e não apenas ao cuidado físico. Então, preste atenção, o apoio, ele pode sim envolver ajuda em atividades de alimentação, de locomoção, de higiene, mas essas ações, elas não são o foco. Elas são meios para garantir que o estudante ele possa participar, que ele aprenda e que ele se desenvolva. Então, em outras palavras, o objetivo do profissional de apoio não é apenas cuidar do estudante, mas promover autonomia, ajudar a criar condições para que ele consiga fazer o máximo possível sozinho. Antes de continuar, é importante, eu me lembrei aqui de uma coisa que é importante esclarecer e que costuma gerar certa confusão. Muita gente acha que o profissional de apoio escolar e cuidador escolar, né, são funções diferentes. Mas, na prática, nós estamos falando da mesma função. O que muda é o nome, tá? O nome que é usado em cada lugar do Brasil. Então, esse negócio de nomenclatura às vezes confunde muito. Em alguns estados e municípios, esse profissional é chamado de cuidador escolar. Em outros, de profissional de apoio escolar. E você ainda encontra outros nomes mais por aí, porque o pessoal aqui é bem criativo, né? Mas se você for na LBI, Lei Brasileira de Inclusão, no capítulo 4, que fala sobre o direito à educação, artigo 28, o parágrafo 17. Confere lá, tá? Para ver se eu não tô errando aqui. Aí você vai encontrar ali sobre a oferta de profissionais de apoio escolar, ok? E lá na nova Política Nacional de Educação Especial Inclusiva, que até tem gerado aí bastante polêmica, né? Mas esse não é o tema deste vídeo, tá? Então, ela deixou claro que o cargo de profissional de apoio escolar deve ser ocupado por pessoas com, no mínimo, ensino médio completo e formação específica de, no mínimo, 80 horas. Então, isso você encontra na seção 5, nos artigos 14 e 15, que falam especificamente de profissional de apoio escolar. Combinado? Ou seja, independente de qualquer achismo, o nome oficial é profissional de apoio escolar, que é quem está ali, no dia a dia, garantindo que cada estudante tenha condições reais de participar, aprender, se desenvolver junto com os demais. Eu sei que soa pesado. Às vezes, esse profissional fica sobrecarregado, com a responsabilidade de ter que resolver tudo. Tudo o que envolve um estudante com deficiência, com superdotação ou algum transtorno. Mas quando você compreende o propósito real da função, começa a enxergar esse trabalho com um outro significado. Você deixa de ser a pessoa que ajuda o professor e passa a ser alguém que atua lado a lado com ele. Contribui,
que contribui para que o estudante tenha acesso real ao currículo. Gente, isso é muito poderoso, porque o seu papel é justamente fazer a ponte entre o estudante e as oportunidades de aprender, entre o que o estudante precisa e o que a escola oferece, entre o mundo da teoria e a vida real. Esse é o verdadeiro coração do apoio escolar. Mas calma, a gente vai aprofundar isso. Eu quero te mostrar qual é, de fato, o papel do profissional de apoio escolar, com base na legislação, mas também no olhar humano e prático que o olhar reverso defende. A gente vai entender o que significa atuar com propósito e sem perder, sem ficar perdido, sabe, em rótulos, em diagnósticos e sem deixar que o cansaço te paralise. Agora, a gente já desmontou meio que o mito do cuidador. Vamos falar, então, sobre o que realmente é ser um profissional de apoio escolar. Porque, olha, o apoio escolar não é um cargo qualquer. É uma função de confiança, é uma função de presença, é uma função de olhar. Segundo a Política Nacional de Educação Especial e as orientações do MEC, o profissional de apoio escolar, ele deve atuar de acordo com o Plano de Atendimento Educacional Especializado, o PAE. Calma. Muita calma nessa hora, não se desespere. Fica tranquilo que aqui no Olhar Reverso eu vou te explicar o que são cada uma dessas coisas, essas letras, siglas e nomes compridos que dão às vezes um nó na cabeça da gente. Só que não é o tema deste vídeo agora. O que eu quero ressaltar aqui é o inciso 1º do artigo 14, lá no parágrafo 4, que tem a ver com o tema da nossa conversa, sobre o que de fato faz o profissional de apoio escolar. Então, vamos lá. Ali diz que o profissional de apoio escolar ele vai atuar em todas as atividades escolares. E ele deve se reportar à equipe pedagógica, sempre que necessário. Uma pausa aqui, né, Juliana? Mas quem faz parte dessa tal equipe pedagógica? Isso vai depender do tamanho da unidade escolar, da forma como ela é organizada, do tipo de escola, se é pública, se é privada, etc. Mas, em via de regra, são parte da equipe pedagógica. Vamos lá, a direção escolar, diretor administrativo, diretor financeiro, coordenação pedagógica, orientação pedagógica, os professores, professor de atendimento educacional especializado, né, o famoso AEE, o psicopedagogo, se tiver, assistente social, se tiver, e também a equipe de apoio administrativo e operacional. Então, entenda que cada um deles é um tipo diferente de devolutiva que você vai dar, de acordo com a necessidade do estudante naquele momento. Entenda que não é uma relação de poderes, mas de colaboração em prol do bem-estar, do desenvolvimento desse estudante, a fim de que a gente possa promover condições para que o estudante participe das atividades escolares com o máximo de autonomia e o máximo de envolvimento possível. Isso significa que o profissional de apoio escolar, ele não substitui o professor, mas também não é apenas um assistente de tarefas. O apoio escolar é um mediador, um facilitador de aprendizagem. E o que é mediar aprendizagem? Uau, esse é um universo, né? Um universo tremendo. Toda equipe escolar, ele acaba que se transforma em um mediador. Desde ali da equipe administrativa, quanto o apoio administrativo, né? Todos eles fazem parte dessa mediação. E o profissional de apoio escolar também. Então, a mediação de aprendizagem é quando você observa, é quando você adapta, é quando você facilita, é quando você favorece o processo da construção do conhecimento. Então, muitas vezes, isso acontece em pequenos gestos. Ao reorganizar a forma como o estudante recebe uma explicação, ao descrever uma imagem para quem não enxerga, ao usar pistas visuais, gestuais para reforçar uma instrução,
ou até ao se antecipar a uma crise sensorial, por exemplo, oferecendo um ambiente mais tranquilo. São pequenas ações que, quando feitas com intenção, com consciência, são estratégias de apoio. E é isso que te diferencia de um cuidador. Você atua com base em um propósito pedagógico, não apenas em tarefas práticas. Mas olha só, para isso acontecer, existe uma chave essencial. E eu quero que você guarde isso. É uma chave, a observação. Você se lembra da história que eu contei lá no começo, daquele estudante do 5º ano que jogava futebol com os colegas? Então, o que aprendi com ele foi através da observação, que vem naturalmente com a convivência, a naturalização da convivência. O profissional de apoio, ele precisa ser alguém que observa antes de agir, que percebe os sinais, os ritmos, as formas de expressão de cada estudante, porque o comportamento é sempre uma linguagem. Às vezes, o estudante ele não está resistindo à atividade, ele está tentando te mostrar que algo não está acessível para ele. E o seu papel é traduzir esse pedido invisível em ação concreta. E aqui entra o olhar reverso, porque o nosso jeito de ver muda tudo. Enquanto a maioria olha para a deficiência, o apoio escolar com propósito, ele olha para a competência. Enquanto os enxergam o que falta, a gente busca o que pode florescer. Esse olhar reverso não ignora dificuldades, ele não as trata, essas dificuldades, como sentença. Agora, eu sei que muita gente sente medo. Medo de não saber o suficiente, medo de errar, medo de pagar mico, como algumas pessoas dizem, medo de fazer algo que até prejudique o estudante. E eu entendo isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa, bem sincera. O apoio escolar não exige perfeição. Exige presença. Exige escuta e aprendizado constante. Você não precisa ter todas as respostas, mas precisa ter a disposição de aprender junto. E é nesse processo que nasce o verdadeiro vínculo entre o profissional de apoio, o estudante e o professor. Quando você entende o seu lugar, o professor começa a te ver como uma aliada, não como uma sombra. E o estudante começa a confiar, começa a se arriscar mais, a participar de verdade. Então anota isso aqui. O papel do profissional de apoio é criar acessos, não atalhos. É apoiar sem substituir, ajudar sem anular e guiar sem conduzir no lugar. Isso é ser apoio de verdade. E é também o que transforma o ambiente escolar. Agora que você entende esse papel, eu quero te levar para dentro da prática. Vamos falar sobre como isso tudo acontece no dia a dia, com os desafios, as alegrias e as situações que ninguém te conta. Porque teoria sem prática é discurso vazio, não é? Mas quando a gente une as duas coisas, a educação deixa de ser um ideal distante e se torna uma experiência possível, humana, transformadora. Então vamos junto aqui nesse próximo passo. Agora que a gente já entendeu o papel do profissional de apoio escolar, vamos descer um pouco? Vamos lá para o chão da escola, para o dia a dia, para a realidade que acontece quando a porta da sala de aula se fecha e o mundo começa a girar em 20, 30, 40 direções ao mesmo tempo. Você sabe bem do que eu estou falando, não é mesmo? Tem dia em que a gente mal chega e já tem uma urgência esperando, né? A professora que te chama, a coordenação te chama, o estudante que precisa de você, e você sente que não vai dar conta de tudo. A verdade é que o cotidiano do apoio escolar, ele é muito intenso. É um trabalho que exige presença o tempo todo. Presença física, emocional, mental, e nem sempre vem acompanhado de reconhecimento, de formação ou de apoio da equipe. Às vezes, a gente se sente sozinha, tentando fazer o melhor.
mas sem ter muita clareza se está indo pelo caminho certo. E é aí que o cansaço, né, começa a pesar. E eu sei, porque eu também já vivi isso. A sensação de querer cuidar e ao mesmo tempo se sentir perdida. De amar o que faz, mas duvidar se está fazendo direito. De olhar para o estudante e pensar, será que eu realmente estou ajudando? Ou será que eu estou só apagando incêndio aqui, né? Mas olha, é justamente nesse lugar, no meio do caos, no meio da incerteza e da rotina apertada, que o trabalho do apoio escolar, ele se torna, de fato, essencial. Porque é ali que você aprende a enxergar o que ninguém mais vê. Aquelas pequenas conquistas que passam despercebidas. A estudante que finalmente tenta escrever sozinha, a que topa participar da roda, a que hoje conseguiu passar o recreio sem crise. Esses são os momentos em que o seu olhar faz toda a diferença. Quando a gente fala da realidade, também precisa falar de contexto. No Brasil, o apoio escolar acontece em condições muito diferentes. Você sabe disso. Nas escolas públicas, é comum que um único profissional acompanhe vários estudantes com diferentes necessidades. Já nas escolas privadas, pode ser que haja uma estrutura maior, talvez menos crianças, adolescentes por turma, mas também exige mais cobrança. Existe uma cobrança maior, talvez. E ainda assim, em ambos contextos, falta algo essencial, que é a formação continuada. Pode prestar atenção, seja escola pública, seja privada, é uma lacuna que existe, a questão da formação continuada. Porque a legislação, ela reconhece a função, mas o caminho até a prática, quem constrói, somos nós, dia após dia. E aí que entra o que eu sempre digo. Não existe apoio escolar perfeito. Existe apoio consciente. Você não precisa ter todas as ferramentas do mundo, mas precisa usar o que tem de forma intencional, com sensibilidade e com propósito. Então, quando o dia estiver pesado, lembra de uma coisa: o que transforma o seu trabalho não é o quanto você faz, é como você faz. É o seu olhar. Sim, esse olhar reverso que te trouxe até aqui é o que muda tudo. E para te ajudar a colocar tudo isso em prática, eu quero te ensinar uma ferramenta simples, mas muito poderosa. É uma técnica que eu chamo de ponto de apoio. Com essa técnica, você vai aprender a organizar melhor seu tempo, observar os estudantes de forma mais objetiva e transformar o que hoje parece um caos em informação útil para o seu trabalho. É prática, é possível e você pode aplicar agora mesmo, sem precisar de nada além do que você já tem. Olhos atentos, sensibilidade e vontade de fazer diferente. Vem cá, vamos comigo. Eu quero te ensinar uma técnica que eu uso e ensino, chamada ponto de apoio. É uma ferramenta simples, mas muito poderosa. E essa ferramenta ajuda o profissional de apoio escolar a organizar o olhar sobre cada estudante de forma mais objetiva, mais humana e possível, sem precisar de relatórios complexos, nem de tempo que você não tem, tá? Então, vamos lá. A ideia é que antes de apoiar alguém, você precisa encontrar esses pontos de apoio e passar por diferentes pontos de observação, até formar uma visão completa, uma visão de avião, né? Completa sobre o estudante que você acompanha. E o melhor é que você pode fazer isso em qualquer contexto, seja na escola pública, na escola privada, com crianças, adolescentes ou jovens adultos. Dá para fazer com todos. Então, vamos lá. Ponto de apoio tem 5 pontos principais. E eu vou te explicar cada um deles e te mostrar como aplicar isso no dia a dia. O primeiro ponto é o corpo. Isso, o corpo. Antes de pensar em estratégias de intervenção, observe o corpo do estudante, como ele se movimenta, se ele demonstra desconforto,
tensão, cansaço. Existem sinais físicos de que algo não está bem. Esse é o primeiro ponto, porque nenhuma aprendizagem, gente, presta atenção nisso, nenhuma aprendizagem acontece em um corpo que está em conflito. Então, se o estudante está com fome, se ele está com dor, se ele está com sono ou com sobrecarga sensorial, não adianta insistir na atividade. Primeiro, você precisa acolher esse corpo. Você pode fazer isso com gestos simples. Ajusta a posição da cadeira, reduz o barulho, ofereça um tempo para respirar, para mudar de ambiente. Essas pequenas ações já são intervenções de apoio, intervenções pedagógicas. O segundo ponto é a comunicação. Todo estudante se comunica. Vou dizer de novo, todo estudante se comunica, mesmo quando ele não fala. Observe como ele expressa as vontades, os desconfortos, os interesses. É pelo olhar? É pelos gestos? É pelo comportamento? É pela fala? Muitas vezes, o que a escola chama de crise é, na verdade, uma tentativa de comunicação não compreendida. E quando você identifica essa linguagem, você começa a responder a ela de forma mais empática, mais eficaz. Terceiro ponto, as interações. Aqui o foco é observar como o estudante se relaciona com os outros, com o professor, com os colegas, com você. Ele prefere observar ou ele prefere participar? Ele se aproxima quando é convidado ou quando se sente seguro? Quem são as pessoas com quem ele melhor se conecta? Essas informações, gente, são ouro, porque elas te ajudam a planejar de uma forma mais intencional. Por exemplo, se ele aprende melhor observando um colega, use isso a seu favor. Informa o professor. Se for viável, né, sugira a esse professor que monte duplas estratégicas e que promova trocas naturais. Quarto ponto, as barreiras. Aqui você vai identificar o que impede ou dificulta a participação do estudante. Pode ser uma barreira física, pode ser uma barreira sensorial, pode ser uma barreira cognitiva, emocional, atitudinal. Vou dar um exemplo aqui. A estudante ou o estudante não participa da leitura em grupo, porque o texto, a fonte, está pequeno demais. Ou porque ele tem medo de errar na frente dos colegas, ou porque a professora fala muito rápido e não consegue acompanhar. Perceba que cada uma dessas situações, em cada uma delas, a barreira é diferente, portanto, a estratégia também precisa ser diferente. O segredo do ponto de apoio é não tentar resolver tudo de uma vez, mas eliminar uma barreira de cada vez, de forma contínua, e sempre comunicando as suas observações ao professor regente ali da turma, ou ao professor do AEE, Atendimento Educacional Especializado. Quinto ponto, as possibilidades. Essa é uma palavra que eu gosto muito. E esse é o mais importante. E o que mais tem a ver com o olhar reverso. Aqui, você não olha para o que falta, você olha para o que pode florescer. Todo estudante tem um potencial, todos, uma força, um interesse, que pode ser um ponto de partida, todos eles têm. Talvez ele tenha uma memória incrível, talvez uma escuta sensível, uma curiosidade que se manifesta de forma única. Quando você parte dessas forças, a aprendizagem ela deixa de ser um esforço e vira uma descoberta. Ai, que coisa deliciosa! E é aqui que o trabalho do apoio escolar eles transforma. Então, vamos repassar aqui os 5 pontos de apoio: corpo, comunicação, interações, barreiras e possibilidades. Agora, deixa eu te mostrar como aplicar a técnica do ponto de apoio na prática, num dia comum na escola. Eu vou colocar o nome de Daniel, só para preservar a identidade aqui do personagem, mas vamos lá. O Daniel tinha 5 anos, um estudante com autismo.
E durante as atividades em grupo, ele se desregulava com muita facilidade. Barulhos, toques inesperados, mudança de rotina. Às vezes chorava, outras vezes se afastava e muitas vezes simplesmente se deitava no chão para tentar se regular. A professora usou a técnica do ponto de apoio. Decidiu observar a situação com calma, passando pelos 5 pontos: corpo, comunicação, interações, barreiras, possibilidades. Começou pelo corpo. Percebeu que os sons, a agitação afetavam o corpo de Daniel de forma intensa, como se tudo ao redor chegasse amplificado. No ponto da comunicação, ela notou que ele não conseguia expressar com clareza o que estava sentindo quando ele começava a se sobrecarregar. No ponto das interações, ela entendeu que, embora ele gostasse muito de estar com os colegas, ele precisava de pausas para se reorganizar. E quando ela observou as barreiras, identificou que a falta de um espaço seguro e previsível deixava ele mais inseguro. E foi nas possibilidades que ela encontrou a solução. Então ela permitiu que o Daniel levasse para a escola a sua almofada de conforto, um objeto que ele usava em casa para relaxar. Agora, quando ele sente que está ficando sobrecarregado, ele vai até um canto da sala, um cantinho ali, coloca a almofada no chão, senta, deita por alguns minutos e ninguém o apressa. Ele sabe que pode voltar quando estiver pronto para participar novamente. A professora, antes de adotar toda essa estratégia, isso é muito importante, ela conversou com a turma. Explicou o que é o autismo, falou sobre as necessidades específicas geradas por essa característica e sobre o que o Daniel precisa para se sentir bem. As crianças compreenderam. Hoje, quando ele se afasta para usar a almofada, os colegas continuam as atividades normalmente. Alguns sorriem, acenam, demonstrando que entendem. O resultado foi simples, mas transformador. Daniel participa mais, sorri mais, se sente parte. Tudo isso sem grandes recursos, perceba, sem fórmulas mágicas, apenas com observação, com escuta, com pequenos ajustes que nascem do respeito, nascem da compreensão. Percebe? Você não precisa de grandes recursos, nem de uma formação longa, exaustiva, rebuscada. Gente, é claro que conhecimento técnico é importante, tem seu lugar, mas não é tudo. Você precisa de um olhar intencional. E esse olhar é o que diferencia uma profissional de apoio presente de uma que está só ali. Então, resumindo, a técnica ponto de apoio te ajuda a organizar as suas observações, a entender melhor as necessidades reais do estudante e transformar o seu tempo em algo produtivo, em algo consciente, mesmo quando o dia está muito corrido. E o melhor, quanto você mais pratica, mais rápido o seu olhar se torna intuitivo. Você começa a enxergar o que antes passava batido. E isso muda tudo para você e para os estudantes. Porque o aprendizado, ele não é um ponto de chegada, ele é uma jornada contínua. E isso serve para todos nós. Então vamos junto aqui nessa caminhada, nessa jornada. Agora que você já entendeu e já aprendeu, né, uma prática real, a técnica do ponto de apoio, eu quero conversar com você sobre algo que talvez seja uma das maiores angústias de quem trabalha como profissional de apoio escolar, que é o cansaço e a falta de tempo para se capacitar. Eu sei que a rotina na escola ela é muito puxada. Acordar cedo, enfrentar transporte, lidar com diferentes estudantes, resolver situações inesperadas e ainda tentar estudar à noite, com sono, com 1000 pendências acumuladas. E se você trabalha em outra coisa, está se preparando, sonhando com a transição de carreira, também é corrido. A verdade é que muitas mulheres que trabalham no apoio escolar têm vontade de se desenvolver, mas acabam acreditando que não vão conseguir conciliar tudo, né? Estudo, trabalho. E é aí que mora um dos maiores desafios da nossa área. Porque ao mesmo tempo que a escola exige preparo, ela raramente oferece tempo, condições ou até reconhecimento, né? Mas eu quero te dizer uma coisa, com muita sinceridade. O teu desenvolvimento, ele não precisa ser pesado e nem impossível. O que muda tudo
é a forma como você se aproxima do aprendizado. Não é sobre estudar tudo de uma vez, nem sobre fazer cursos longos e caros. É sobre aprender de modo contínuo, leve, conectado com o seu cotidiano. Por exemplo, toda vez que você aplica algo novo com um estudante e observa o resultado, você está aprendendo. Quando você conversa com um colega sobre um desafio, você está trocando saberes. Quando você reflete sobre o que funcionou e sobre o que não funcionou, você está se formando na prática, a partir da sua experiência. O que eu quero te ajudar a fazer aqui, no Olhar Reverso, é transformar essa experiência em conhecimento estruturado. Trazer teoria de forma acessível, sem enrolação, sem jargão difícil, porque o que falta para muita gente não é vontade de aprender, é tempo e é direcionamento. E aqui tem uma boa notícia. Quando você começa a desenvolver as suas habilidades de observação, de escuta, de planejamento, de registro, você passa a ser vista como uma profissional de apoio diferenciada. E isso abre caminhos reais. Pode ser uma promoção dentro da escola, pode ser a oportunidade de atuar em novas frentes, ou até mesmo convite para contribuir em formações e projetos. Mas é mais do que isso, é a satisfação de olhar para si mesma e perceber: eu não estou parada, eu estou crescendo. E crescer, para quem trabalha com pessoas, é também transformar o ambiente onde a gente está. Eu gosto muito desse pensamento, sabe? De você entrar em contato com o ambiente ou entrar em contato com outra pessoa e deixar algo ali, algo transformador de fato, algo que agregue, que enriqueça aquele ambiente ou aquela pessoa, aquela vida. Então, se você sente que te falta tempo, lembra que o que transforma não é a quantidade de horas, é a qualidade do olhar que você dedica. É claro que, somando tudo, as horas que você dedica ali também faz diferença, mas a qualidade desse olhar que você dedica é muito importante. E é para isso que o Olhar Reverso existe, para caminhar junto com você, de profissional para profissional, nessa jornada de tornar a educação especial mais humana, mais consciente, mais possível. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você acredita de verdade que educar pode ser diferente. E é por isso que o Olhar Reverso existe. Esse espaço nasceu da dor de ser rotulada, de ver muita rotulação, e também da coragem de transformar toda essa dor em potência, para mostrar que a educação, chamada especial, ela não é um lugar de exceções, ela é um espaço de humanidade. E se tem uma coisa que eu quero que você leve desse vídeo, é que educar não é incluir. Educar é reconhecer que todo ser humano já é parte. Quando a gente muda esse olhar, a prática muda. O relacionamento com os estudantes muda e, aos poucos, o próprio sistema começa a mudar também, de dentro para fora. Você, como profissional de apoio escolar, você é parte fundamental dessa transformação silenciosa que acontece todos os dias nas salas de aula do Brasil. E o seu trabalho importa, mesmo quando ninguém vê. Então, antes de terminar esse vídeo, de fechar, eu quero te fazer um convite simples. Continua aqui caminhando comigo. Aqui no canal eu vou compartilhar conteúdos que vão juntar prática, vivência, reflexão, sem romantizar, sem promessa milagrosa, mas com verdade, com sensibilidade, com propósito, com respeito. E se esse vídeo te fez pensar, se te trouxe um novo olhar, se te ajudou a entender melhor seu papel, então deixa aqui o seu like, aperta aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, para não perder os próximos vídeos, isso é bastante importante. Nos próximos vídeos, a gente vai aprofundar temas que todo profissional de apoio escolar precisa dominar, desde a base legal até estratégias práticas de atuação. Mas, acima de todas as coisas, a gente vai continuar aprendendo juntas.
vai continuar a enxergar pessoas e não exceções. Obrigada de verdade por estar aqui comigo. Esse é um momento muito significativo para mim. E obrigada porque você está aqui fazendo parte dessa comunidade que acredita numa educação mais humana, mais consciente, mais possível. Eu te espero no próximo vídeo. E lembre-se, às vezes, ver de outro jeito é o que muda tudo. Um grande abraço.